Olá, amados, sou Ana Fernandes, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é o aprendizado de um médium. Mas antes, se inscreve aqui no canal do YouTube, dá aquela curtida, dá uma olhadinha no sininho aqui embaixo, dá uma olhada nas minhas redes sociais, @ana.espírita. Assim vocês me ajudam a trazer mais vídeo de reflexão para ajudar o seu dia a ser mais produtivo. Gratidão, amados. Bem, o aprendizado de um médium. Eu vou contar vários assuntos, como se fossem pequenas histórias, mas tudo muito real. O aprendizado de um médium na nossa vida hoje é muito importante para aqueles que realmente acreditam na espiritualidade. Porque às vezes um médium, ele já nasce com aquela índole de ser uma pessoa mediúnica e muitas vezes ele não sabe. Muitas vezes ele leva anos para entender a vida dele com a sua mediunidade. E muitas vezes ele não se entende, ele não acredita nele mesmo. Muitas vezes quando ele tem mediunidade em excesso, as pessoas pensam que ele é uma pessoa louca. Muitas vezes a pessoa é internada em hospitais mentais, a família acreditando que aquela pessoa é um louco, desequilibrado, e na realidade ele não tem nada de loucura, ele tem mediunidade. É uma coisa tão simples, mas nem todo mundo quer ver, nem todo mundo quer acreditar que seu filho, seu marido, sua mulher, seu neto ou sua neta tem mediunidade. Gente, mediunidade é algo maravilhoso. Feliz do ser humano que tem uma verdadeira mediunidade. Porque eu vou dizer para vocês, amados, eu tenho mediunidade desde criança e eu nunca trabalhei ela. Mas eu ia nos centros espíritas com meu pai, com a minha mãe. A gente todo domingo ia para a igreja. Mas quando meu pai precisava, o meu pai levava a gente na semana para a gente tomar passe. E foi aí que eu fui gostando, sabe? Eu fui achando aquilo interessante. Eu só tinha o que na época 8, 9 anos. Então de lá para cá, eu sentia a minha mediunidade, mas ninguém acreditava no que eu falava, ninguém me entendia. Então eu fui uma pessoa muito reservada para mim mesma. Então o que eu via, o que eu sentia, eu ficava para mim. Uma vez eu ia me arrumando para o colégio e de repente eu já estava pronta, né? Pronta para sair de casa, quando eu desmaiei de repente. E naquele desmaio, minha mãe me levou às pressas para o hospital. Chegando lá, o médico nem sequer mandou fazer exame, nem sequer ele chegou perto de mim, ele só olhou para minha cara. Eu tinha o quê? Nessa época eu tinha uns 12 anos. Mas eu nunca me esqueci disso aí, amados. Ele só olhou para minha cara e disse: não, ela não tem nada não. Ela teve um ataque epilético. Eu não sabia o que era isso, né? Depois eu vim saber de ataque epilético porque eu tinha uma prima, né, que apareceu lá em casa depois que aconteceu isso comigo. E a prima deu um ataque lá. Só que ela deu um ataque, ela espumou, né, botou espuma pela boca e ficou lá. Eu não fiz isso, eu apenas desmaiei. Lógico que eu vi uma lesma no meu braço. A minha visão fez com que eu visse uma lesma no meu braço. Então o que aconteceu? A minha mão, ela queria entortar, ela que queria pegar na lesma, e a lesma andando no meu braço. Então essa cena eu nunca esqueci.
E aí, quando eu vi que o meu braço estava cada vez entortando e eu não conseguia pegar a lesma, eu desmaiei. E aí o médico, né, deu logo o resultado para minha mãe, sem exame nenhum, apenas olhou e disse: ela teve um ataque epilético. Passou logo um vidro de cardenal para mim tomar 1 por dia. Gente, vocês não sabem o que é você tomar um remédio sem você ter aquela situação que o médico falou que você tem. E assim, eu fui para casa, né? Criança, 12 anos, eu era criança. E aí eu comecei a tomar um remédio. Eu sempre fui uma pessoa inteligente. Eu sempre fui boa aluna. Por uma semana, eu tomando um remédio, eu comecei a ficar broca, sabe? Eu não conseguia guardar na minha mente nada. E eu comecei a ter um desequilíbrio nas pernas, né? Eu gostava, com 12 anos eu gostava de usar salto. E aí eu com saltinho, eu tremendo nas pernas. Eu me lembro que um dia eu fui à missa e a igreja que a gente ia tinha uns 15 degraus para a gente subir. Para mim poder subir os degraus, eu ficava me segurando na minha irmã mais velha. Aí, olha, isso já estava com 15 dias. Eu comecei a me observar, eu comecei a entender que eu não tinha nada não, que eu não estava doente. Que 15 dias foi o suficiente, gente, para me perder o ano. Eu perdi o ano nessa época por causa desse remédio. E também pelo médico que foi irresponsável comigo. Ninguém deve achar. Você só passa um remédio se realmente a pessoa tiver aquilo. Então ele apenas olhou para mim e deu o diagnóstico dele. Pronto, ela tem isso e pronto. E eu não tinha aquilo. Então o que eu fiz? Um dia, era de tarde, aí eu comecei a ouvir na minha mente: não tome mais o remédio. Aí eu fiquei pensando: não tome, e aí? Não tome. Pega esse remédio e rebole bem longe da sua casa, bem longe da sua vista. E assim eu fiz. Eu morava numa rua e essa rua tinha outra rua por trás da minha. Eu fui no meu quintal, peguei os comprimidos, né? E rebolei assim com muita raiva, sabe? Bem longe. E não tomei mais. E eu peguei, cheguei para minha mãe e disse: agora nós vamos no posto, eu quero fazer exame de sangue. Eu tinha o quê? 12 anos. Eu vou fazer exame de sangue, porque eu acho que eu devo ter alguma coisa, alguma anemia, mas essa doença aí que foi me passada eu não tenho. E aí a minha mãe me levou para o posto e aí eu fiz uma série de exames de sangue. Quando eu recebi os exames, eu estava com anemia profunda. Foi por isso que eu desmaiei. Então eu quero passar para vocês como a vida da gente ensina. Eu já venho com aprendizado desde criança. Poxa, às vezes, até para você ir para um médico, você tem que ter cuidado. Eu, depois dessa, 12 anos depois dessa, eu passei a ter atenção de ir me consultar com um médico. Quando eu sabia que eu tinha uma consulta marcada com tal médico ou tal doutora, o que eu fazia? Eu já me resguardava, já começava a rezar, mentalizar que ele fosse um ser de luz. Para quê? Para que ele me atendesse com luz, para não me prejudicar. Porque às vezes um receituário errado de um médico faz com que você adoeça pro resto da vida. E você nunca mais seja a mesma pessoa, porque o remédio ele fez perder um ano. Então eu quero passar para vocês que nós que temos mediunidade, nós temos um grande aprendizado de vida. Se eu for contar as histórias da minha vida mediúnica, dava um livro maravilhoso, porque é história, mestre, para contar. Agora eu falei como se eu tivesse num santo espírita, mas é assim que a gente falava, mestre. Então o que eu quero passar para vocês,
que nós temos uma bagagem grande de aprendizado. Quando eu aprendo algo, eu não esqueço jamais na minha vida. Porque a vida, ela está todo o tempo aí nos ensinando, nos dando a direção. Então, você aí que tem mediunidade, faça da melhor forma possível a sua vida valer a pena. Não deixe que ninguém tire o seu brilho, não deixe que ninguém faça com que você fique triste, porque você será sempre você. Faça por você, porque a vida, ela importa. Eu passo todo o tempo nos meus vídeos dizendo que a vida importa, porque a vida, gente, ela é maravilhosa. Então, muitos médios aí neste mundo de meu Deus, eles têm uma bagagem incrível para contar. Muitas vezes não vale a pena estar contando. Geralmente eu gosto de contar as coisas que não é tão, é mais simples. Mas é muita bagagem, gente. É muita história. Então, eu quero que vocês entendam que a vida ela é boa, que a vida ela é maravilhosa, que você pode tudo, que você pode, fazer sempre isso, estralar os dedos para te dar força, porque isso aqui é energia, isso aqui é força, isso aqui é querendo te dizer que você está vivo. Então, amados, aprenda. Viver na terra não é para muitos e nem para poucos, são para todos. Então, ame-se, porque a vida, ela é boa para mim, ela é boa para você e é boa para o mundo inteiro. Gratidão, amados, que a vida possa te dar o seu melhor. Então, ame-se e graças a Deus.